Fala pessoal, tudo bom? Esse é nosso último vídeo do ano. É mais uma despedida, estou fazendo algo bem informal. Vou tentar responder mostrando um conteúdo que a gente mostra em sala de aula sobre algumas questões que o pessoal me pergunta, que é sobre como ganhar dinheiro com a educação física, certo? Eu tinha feito um vídeo anterior, o áudio não saiu. Eu tinha anotado 3 características que eu acho importantes para o profissional de forma geral, não necessariamente só para o profissional de educação física, ter uma carreira bem sucedida. Os 3 pontos são ter um objetivo, aí esse objetivo ele se divide em objetivo a longo, curto prazo. A longo e curto prazo. O a longo prazo ele tem que ser bem determinado. Muitas vezes a gente entra na universidade pensando em experiências anteriores que teve, em ter certo tipo de ocupação, mas a gente não faz um planejamento para isso e não calcula como vai ser nossa vida depois que atingir esse objetivo. Então, você tem que ter um objetivo, traçar pequenos objetivos para chegar nesse objetivo principal e entender que dentro da faculdade você já é um profissional. Ok? E o que é que leva a isso? Dentro da faculdade entender que já é um profissional? Evitar certos tipos de comportamento, evitar o exercício ilegal da profissão, que vai ser uma coisa que você vai combater depois de formado. Entender que muito da imagem que você passa quando está na universidade é a imagem que seus colegas que vão ser contemporâneos de trabalho da sua época e os seus professores vão ter de você. Então aquilo que você passa na universidade vai ser algo que vai ser associado para você, a você, e entender que quando você atingir esse objetivo, você tem que ter outros objetivos, certo? Você tem que ter, para evitar uma acomodação, para evitar o estresse, para evitar uma falta de sentido na vida quando você atinge esse objetivo, seja ser funcionário público, passar em concurso, seja ter muito dinheiro como personal, independente do que seja o seu objetivo, quando você o atingir, você tem que redefinir seus objetivos. Tipo, consegui o que eu queria, que era ser concursado. Então agora, o que é que eu vou fazer? Vou tentar ser o melhor profissional nesse segmento. Vou tentar ajudar as pessoas, que é um ensinamento que o Cristo filosófico traz, né? Que a felicidade é atrelada a ajudar as pessoas. Então, tenha objetivos. O segundo é entender o mercado, o seu cliente, quem é aquele cliente que você vai atender, você vai se especializar em algum segmento, e entender que o seu colega, ele nem sempre é seu concorrente. E mesmo quando ele é seu concorrente, ele não é seu inimigo. Muitas vezes, quando você fala mal do seu colega, você está falando mal da sua profissão. Algumas pessoas vão entender até que você está mostrando mais sobre você mesmo do que sobre o seu colega. E o terceiro objetivo é não pare de estudar. Dentro da universidade tenha propósitos de ser o melhor, não o melhor da turma, não a melhor nota de todos os tempos, mas o melhor que você pode fazer, e que cursos são necessários, mas que eles não trazem habilitação, eles trazem formação, eles complementam a sua formação. Isso é uma confusão muito grande que tem nas diversas áreas. Se eu sou um profissional de educação física e eu faço um curso, esse curso não está me habilitando a exercer aquela área, ele está me capacitando. Então, por exemplo, eu tenho curiosidade sobre reabilitação do joelho. Eu fazer um curso sobre reabilitação do joelho não vai me formar
como um reabilitador do joelho, até porque boa parte dessa funcionalidade, dessa aplicação é incumbência do fisioterapeuta. A partir de certo momento é que o profissional de educação física, quando a pessoa já está saudável, né, digamos assim, eu vou usar termos bem generalistas, porque cada tema desse é uma discussão bem mais profunda, a partir de certo momento é que o profissional atua. Então o curso não habilita, ele lhe capacita. Aí eu trago aqui, dentro dessas três sugestões que eu dou para a pessoa ser um profissional de excelência, um material que eu trago na universidade, que é sobre a desconstrução da faculdade. Isso aqui é um modelo de universidade, um modelo clássico, né? Isso aqui é a universidade na década de 60. Reparem que não muda tanto do formato atual. E essa é uma grande crítica de algumas pessoas hoje, que a universidade não evolui e os tempos estão mudando. Eu concordo, mas é importante saber que dentro da universidade muita gente pensa assim também, então a universidade também está se aprimorando. Essa visão engessada não existe. A gente vê em muitas páginas esse tipo de coisa, né? O que é o empreendedor raiz, o que é o empreendedor Nutella, por exemplo. Aí eu acho bem legal isso aqui, ó, logo no primeiro tópico, não está nem aí para a faculdade, muito menos diploma. E o Nutella, eu sou Nutella pelo jeito, fez 4 faculdades, 12 MBAs e na prática não sabe nada. A gente tem que entender que isso também é uma defesa de que quando você pouco sabe sobre um assunto, você tem uma impressão de que você domina muito aquele assunto porque você não tem dúvida. Se eu me aprofundo muito, me intitulo autodidata, eu só trabalho com a ação dos isquios no movimento da corrida. Ninguém sabe mais do que eu sobre isso. Aí você se aprofunda muito no conhecimento por iniciativa própria, ninguém lhe corrige, ninguém aponta seus erros, ninguém traz à tona outros pontos que são importantes considerar e, consequentemente, você se acha um especialista naquilo. Isso é um pensamento que precisa de cuidado. Uma antiga professora minha, ela falava um negócio muito interessante. Acho que vocês vão conseguir visualizar aqui. Aqui eu tenho um círculo pequeno, um círculo grande. Ela me disse isso no meu primeiro semestre de educação física. Ela disse que o conhecimento é um círculo e suas dúvidas é o que tem em torno do círculo. É a circunferência do mesmo. Quando você sabe pouco, você tem pouquíssimas dúvidas, consequentemente você acha que domina aquele assunto. Quando você tem mais conhecimento, você vê que existem muitas questões ainda a ser respondidas. Então esse tipo de propaganda não é uma coisa boa. 12 razões pelas quais você não deve fazer faculdade. E podem ter certeza, quem levanta esse tipo de bandeiras é pessoas que não têm a formação. E consequentemente, até como uma forma de defesa, propagam esse tipo de ideia. Aqui a gente tem, por exemplo, o atual ministro da Educação, se Deus quiser por pouco tempo, dizendo com tantos tutoriais gratuitos no YouTube, quem precisa de universidade. Esse tipo de declaração é um dos motivos que me fez, e eu acredito que tenha feito alguns outros professores, vir nessa plataforma, que é o YouTube, tentar passar um conhecimento respaldado. Mas eu nunca disse que, vendo meus vídeos, fazendo cursos que eu ministro, você não vai precisar constantemente estar estudando, certo? As redes sociais têm uma força muito grande, né? Consequentemente, você atribui autoridade por número de seguidores. Na minha área isso é muito comum. Tem muita gente que, por ter muitos seguidores, ele ganha know-how de autoridade no assunto, um know-how que acaba refletindo até em convite para congressos científicos, convite para a universidade. Eu e alguns colegas, a gente tem muito cuidado com quem chama para a universidade, tentamos verificar
se a autoridade que a pessoa tem em determinado assunto não vem unicamente disso aqui, das redes sociais. E se eu posso falar alguma coisa para se aproveitar aqui, é que não atribua know-how a uma pessoa pela quantidade de seguidores que ela tem numa rede social. Muitas vezes a gente tem pessoas que dominam o assunto, estudam o assunto há décadas, tem toda uma formação dentro de um assunto e não é presente nas redes sociais, é presente no mundo acadêmico, seja de qual área seja, né? Então, me referindo só à educação física, mas também à economia, à filosofia, etc. Um diploma, ele não diz que você tem conhecimento, mas ele atesta que você viu esse conhecimento, você foi avaliado nesse conhecimento e você logrou êxito. Então, o diploma certifica que você conhece aquele assunto. E eu acho uma garantia social muito maior do que a pessoa simplesmente dizer: não, mas eu leio isso todo dia. Não, mas eu tenho 1 milhão de seguidores. Cá entre nós, pessoal, é só ter um pouco de bom senso. Isso não quer dizer que a pessoa domine o assunto. A gente vê, né, que as redes sociais têm uma importância muito grande quando o Instagram sai de área, quando ele muda a plataforma, isso vira assunto, inclusive da mídia convencional. A gente vê muitas pessoas ficando famosas abordando o tema saúde com milhões de seguidores e nem sempre essa informação é passada de forma cuidadosa. É importante você ter prática em uma determinada área, mas essa prática é uma prática que logrou êxito de forma individual. Não quer dizer que a fórmula que serviu para aquela pessoa se aplique a todas as outras pessoas, e não quer dizer que a pessoa tenha um caráter didático, pedagógico e de segurança, inclusive, para aplicar aquilo que ela utilizou nela mesma em outras pessoas. Isso não quer dizer que ela vá passar aquilo com responsabilidade. A mídia adora isso. Uma das coisas que você, profissional, precisa para fazer sucesso é entender que você vai, em alguns momentos, ter a oportunidade de expor sua opinião ao público, e essa opinião tem que ser respaldada, tem que ser com a luz da ciência, mas que a sociedade valoriza muito conquistas individuais. Eu estou fazendo doutorado e em muitos momentos eu vejo que a minha experiência como fisiculturista me dá mais credibilidade para algumas pessoas do que a formação acadêmica em si. É necessário ter as duas coisas, no meu ponto de vista, mas se há uma dúvida sobre a quem atribuir respeito ou autoridade num tema, se você tem essa dúvida, atribua a quem estuda esse tema. Essa aqui é uma frase do Humberto Eco. É um vídeo curto, pessoal. Ele traz mais uma reflexão de como você talvez possa se guiar nesse começo de ano, né, em relação a inspirações que você tem na carreira. Entender que as redes sociais são importantes, entender que uma plataforma como essa às vezes dá mais visibilidade do que anos em sala de aula. Em um vídeo aqui é possível você atingir mais pessoas do que em aulas que você ministra, mesmo sendo em cursos, especializações, etc., ao longo de um ano todo. É capaz de você ter mais visibilidade nesse tipo de plataforma. Por isso é importante o tipo de informação que você traz ser respaldada. E eu acho muito bacana essa frase do Humberto Eco, tá de costas para vocês por causa da projeção. Vou tentar editar isso, mas caso não dê, eu vou ler aqui para vocês. Ele diz que as mídias sociais deram direito à fala a legiões de imbecis que anteriormente só falavam no bar, depois de uma taça de vinho sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca
enquanto agora eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador do prêmio Nobel. O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. Vamos ter cuidado com as informações que a gente compartilha, vamos ter cuidado com as informações que a gente recomenda, vamos ter cuidado com as informações que se confrontam com a gente. Quantas vezes um professor de uma academia não é arguído ou questionado por causa do treino de uma blogueira? Se você tiver a ciência do seu lado, se você for bem respaldado, seguro do que você fala, mostrar resultados, porque isso a sociedade cobra, em você ou nos seus alunos, mostrar que o seu treino é seguro, com certeza você vai ter mais respaldo do que uma pessoa que tem uma dialética boa, que tem uma oratória boa, que estuda formas de debates que anulam um debate saudável. Anulam, porque eu falo assim, porque muitas vezes quem entende um pouco de oratória, de dialética na verdade, ele utiliza-se de certos recursos, como os recursos falaciosos, para anular a pessoa que está falando e não a fala em si, e se intitular campeão daquela discussão, digamos assim. Então, pessoal, era um vídeo rápido, só para desejar um 2020 muito bom para vocês, e estamos aí. Quem tiver alguma dúvida, alguma outra sugestão de como ser bem sucedido na área profissional, principalmente na educação física, é só deixar abaixo nos comentários. Grande abraço a todos.